Você lembra do seu primeiro amor? Não apenas o nome, mas a sensação. Aquele aperto no peito quando via a pessoa. Aquele mundo que parecia girar mais devagar quando estavam juntos. Aquela certeza absoluta, irracional, impossível, mas completamente real de que aquilo era para sempre. E então? Acabou. E você descobriu um tipo de dor que nem sabia que existia. Uma dor que parecia física, que tirava seu apetite, seu sono, sua capacidade de pensar em qualquer outra coisa. Por que dói tanto? Por que, décadas depois, você ainda pode sentir um eco daquela dor? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nessa questão. Vamos explorar a neurociência por trás dessa dor, a psicologia que a explica e a filosofia que lhe dá significado. Vamos falar de memória, identidade e por que seu cérebro trata um rompimento como uma ameaça de morte. E no final, você vai entender não apenas por que doeu tanto, mas porque talvez precisasse doer. Porque essa dor tem algo a te ensinar. E se você ficar até o final, vou te mostrar exatamente o que. Então, respira fundo. Isso pode tocar em feridas antigas, mas prometo que vai valer a pena. Por que este tema importa? Antes de começarmos, deixa eu te dizer por que isso não era apenas nostalgia romântica ou drama adolescente. A dor do primeiro amor perdido é uma das experiências humanas mais universais e mais formadoras que existem. Quase todo mundo passa por isso. E muitos carregam marcas dessa experiência pela vida toda, às vezes sem nem perceber. Essa dor molda como você ama depois, como você confia, como você se abre ou se fecha, como você define o que é possível ou impossível em relacionamentos. Então, não, isso não é trivial. Isso é fundamental para entender quem você se tornou. O cérebro apaixonado. Vamos começar com a ciência, porque ela é absolutamente fascinante. Quando você se apaixona pela primeira vez, seu cérebro literalmente muda. Não metaforicamente, literalmente. Estudos de neuroimagem mostram que estar apaixonado ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas por drogas como cocaína e morfina. As mesmas áreas. Você está literalmente drogado. Seu cérebro está inundado com dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, com oxitocina, o hormônio da ligação e conexão, com norepinefrina, que acelera seu coração e te deixa alerta. É por isso que você não consegue parar de pensar na pessoa. É por isso que cada mensagem dela faz seu coração disparar. É por isso que o mundo parece mais colorido, mais vivo, mais intenso quando você está apaixonado. Você está em um estado alterado de consciência. E como qualquer estado alterado induzido quimicamente, é incrivelmente prazeroso e incrivelmente viciante. Agora, aqui está onde fica interessante. Quando você perde esse amor, seu cérebro entra em abstinência. Literalmente, como um viciado que perdeu acesso à sua droga. Estudos mostram que áreas do cérebro associadas com dor física se iluminam durante um rompimento. Não é apenas dor emocional. Seu cérebro está processando isso como dor física real. E a mais, a área do cérebro responsável pelo pensamento racional, o córtex pré-frontal, fica menos ativa. É por isso que você não consegue simplesmente superar. É por isso que conselhos lógicos como "existem outros peixes no mar" não ajudam em nada. Seu cérebro está sequestrado. E vai levar tempo, semanas, meses, para que os níveis químicos se normalizem. O primeiro de tudo. Mas espera, não é só qualquer rompimento que dói assim. É especificamente o primeiro amor. Por quê? Porque é a primeira vez que você experiencia tudo isso. Pensa em qualquer primeira vez na sua vida. A primeira vez que dirigiu. A primeira vez que viajou sozinho. A primeira vez que experimentou algo completamente novo.
Essas primeiras vezes ficam gravadas na sua memória com uma intensidade que as experiências subsequentes nunca têm. Neurocientistas chamam isso de efeito de reminiscência. Experiências da adolescência e início de idade adulta, aproximadamente entre 10 e 30 anos, são desproporcionalmente lembradas e têm impacto emocional maior que experiências equivalentes mais tarde na vida. Por quê? Porque seu cérebro ainda está se desenvolvendo. Você está formando sua identidade. Você está descobrindo quem é. E seu primeiro amor se torna parte dessa descoberta. Você não era completamente você antes desse amor. E você não será mais completamente você sem ele depois que acabar. É a primeira vez que você abre o seu coração completamente. A primeira vez que você se permite ser vulnerável de verdade. A primeira vez que você experimenta intimidade, não apenas física, mas emocional, psicológica, espiritual. E quando você perde isso, você não está apenas perdendo uma pessoa, você está perdendo uma parte de quem você estava se tornando. A ilusão do para sempre. Tem outro elemento crucial. Quando você está no seu primeiro amor, você genuinamente acredita que é para sempre. Não porque você é ingênuo ou estúpido, mas porque naquele momento, com aquela intensidade de sentimento, é impossível imaginar que possa acabar. Como pode algo tão avassalador, tão total, tão certo, ser temporário? O filósofo francês Alain Badiou escreveu sobre amor como um evento, algo que rompe a ordem normal da sua vida e cria uma nova verdade. Para ele, o amor verdadeiro exige fidelidade a essa nova verdade, mesmo quando é difícil. Mas no primeiro amor, você nem sabe ainda que relacionamentos podem acabar. Ou você sabe intelectualmente, mas não visceralmente. Você não internalizou ainda que tudo é impermanente. Então, quando acaba, não é apenas uma desilusão romântica. É uma desilusão existencial. Você descobre que o para sempre não existe, que sentimentos intensos não garantem duração, que ter certeza de algo não torna aquilo verdade. É como descobrir que Papai Noel não existe, mas 1000 vezes mais devastador, porque não é apenas uma fantasia infantil que morre. É sua fé na permanência do amor, sua crença de que intensidade emocional significa destino. E uma vez que você perde essa inocência, você nunca recupera totalmente. Todos os amores subsequentes carregam uma pequena sombra de dúvida que o primeiro não tinha. A fusão de identidades. Vamos falar sobre algo que acontece no primeiro amor que geralmente não acontece da mesma forma depois. Você se funde com a outra pessoa. Psicólogos chamam isso de expansão do self. Quando você se apaixona, especialmente pela primeira vez, as fronteiras entre eu e nós ficam borradas. Suas músicas favoritas se tornam as músicas de vocês. Seus lugares se tornam nossos lugares. Suas memórias se entrelaçam tão profundamente que às vezes você não lembra mais se algo aconteceu com você ou com ele, com você ou com ela. Você começa a definir a si mesmo em relação a essa pessoa. Eu sou o namorado da Maria. Eu sou a pessoa que amo João. E isso se torna a parte central da sua identidade. E aqui está o problema. Quando o relacionamento acaba, você não perde apenas uma pessoa. Você perde uma versão de si mesmo. Quem é você sem ela? Sem ele? Você literalmente não sabe, porque você construiu essa identidade junto e agora precisa desconstruir e reconstruir sozinho. É como se um pedaço de você tivesse sido arrancado. E, em certo sentido, foi, porque você deu um pedaço de si mesmo para aquele relacionamento e agora precisa descobrir como ser inteiro novamente sem ele. O filósofo francês Jean-Paul Sartre escreveu: "Se você está solitário quando está sozinho, você está em má companhia." Mas depois do primeiro amor perdido, muitos de nós precisamos reaprender como estar sozinhos, como ser suficientes por nós mesmos. As memórias idealizadas. Aqui está algo fascinante sobre memória.
Ela não é uma gravação fiel do passado, é uma reconstrução. E cada vez que você lembra algo, você o reconstrói um pouco diferente. Com o primeiro amor, algo interessante acontece com o tempo. A dor gradualmente diminui, graças a Deus, mas as memórias boas são preservadas e muitas vezes até embelezadas. Você lembra dos momentos mágicos, do primeiro beijo, das risadas, da sensação de ser completamente entendido, da intensidade de tudo. Mas você esquece, ou pelo menos suaviza, os problemas, as brigas, as incompatibilidades, as razões pelas quais acabou. Isso cria uma versão idealizada do relacionamento na sua memória, e essa versão idealizada se torna uma espécie de padrão ouro contra o qual você mede todos os relacionamentos futuros. Nunca mais senti aquilo. Ninguém nunca me fez sentir assim de novo. Claro que não, porque aquilo que você lembra não é exatamente como foi. É uma versão editada, melhorada, preservada em âmbar. O escritor Milan Kundera, em A Insustentável Leveza do Ser, explora como nostalgia pode ser mais poderosa que a realidade presente. Como podemos ficar presos em um passado que nunca existiu exatamente como lembramos. E o primeiro amor é particularmente vulnerável a isso, porque você era jovem, porque era intenso, porque você não tem a perspectiva que a experiência traz. A morte da inocência. Vamos falar sobre algo mais profundo agora. Algo que vai além da dor do rompimento em si. Perder seu primeiro amor é, em muitos sentidos, o fim da inocência. É a expulsão do jardim do Éden. É a mordida na maçã que te traz conhecimento, doloroso, inevitável conhecimento. Antes dessa perda, você acreditava em certos contos de fadas, que o amor conquista tudo, que se duas pessoas se amam o suficiente, elas ficarão juntas, que sentimentos intensos significam destino. Depois dessa perda, você sabe que essas coisas não são verdade. O amor nem sempre conquista tudo. Às vezes, amar alguém não é suficiente. Às vezes, pessoas que se amam ainda se separam, por timing, circunstâncias, incompatibilidades, mudanças de vida. Isso é uma verdade brutal, e aprender isso pela primeira vez dói profundamente. O psicólogo Erik Erikson falou sobre estágios de desenvolvimento psicossocial. Ele argumentou que a adolescência e o início da idade adulta são sobre desenvolver intimidade, a capacidade de se fundir com outros sem se perder. O primeiro amor e sua perda são frequentemente cruciais nesse desenvolvimento. Você aprende que pode sobreviver à perda, que pode amar profundamente e depois seguir em frente, que pode ser quebrado e se reconstruir. Mas esse conhecimento tem um custo. Você nunca será tão ingenuamente otimista sobre o amor novamente. E há uma tristeza nisso, mesmo que também haja sabedoria. O luto silencioso é um aspecto crucial dessa dificuldade peculiar do término do primeiro amor. É como se essa perda fosse diferente de todas as outras. Uma perda que frequentemente, apesar de ser profunda, passa desapercebida pelos outros. Quando alguém morre, há rituais, há velório, funeral, pessoas te apoiando, reconhecimento social da sua perda. É esperado que você sofra, e as pessoas te dão espaço para isso. Mas quando seu primeiro relacionamento acaba, especialmente se você é jovem, muitas vezes há minimização. Você vai superá-lo. Era só um namoro de adolescente. Você vai encontrar outros. Não era amor de verdade de qualquer forma. Mas, para você, era amor de verdade. O mais verdadeiro que você já tinha conhecido. E ninguém valida essa perda. Ninguém reconhece a magnitude dela. Então, você sofre sozinho, silenciosamente. Às vezes com vergonha, porque não deveria estar tão devastado por um simples namoro. A falta de validação social torna o luto mais difícil. Você não tem estruturas para processar a perda. Você não tem permissão para estar tão triste quanto realmente está. E isso pode prolongar a dor.
porque emoções que não são reconhecidas e processadas não vão embora. Elas apenas se enterram mais fundo. As perguntas sem resposta. Uma das coisas mais torturantes sobre perder o primeiro amor são as perguntas que ficam penduradas no ar. E se tivéssemos tentado mais? E se eu tivesse agido diferente? E se as circunstâncias fossem outras? E se tivéssemos esperado? E se nos reencontrássemos no futuro, quando estivermos mais maduros? Essas perguntas são particularmente intensas com o primeiro amor, porque muitas vezes ele termina não por incompatibilidade fundamental, mas por fatores externos. Vocês eram jovens, iam para faculdades diferentes, não tinham maturidade ainda, o timing estava errado. Então fica essa sensação de poderia ter sido, deveria ter sido. Uma história não completamente resolvida, um livro que você fecha sabendo que ainda havia capítulos possíveis. O filósofo Søren Kierkegaard escreveu extensivamente sobre Regina, seu primeiro e único amor verdadeiro, com quem ele rompeu o noivado. Décadas depois, ele ainda escrevia sobre ela, ainda se perguntava sobre o caminho não seguido. Essas perguntas sem resposta podem te assombrar, e às vezes a dor não é nem pela perda da pessoa real, mas pela perda de todas as possibilidades que morreram com o relacionamento. A comparação impossível. Aqui está uma armadilha em que muitas pessoas caem. Passar o resto da vida comparando todos os relacionamentos subsequentes com o primeiro amor. E é uma comparação impossível de vencer, porque você está comparando pessoas reais com falhas reais em situações reais contra uma memória idealizada de uma época mais simples. Seu segundo amor, terceiro amor, todos os amores depois, eles precisam competir não apenas contra uma pessoa, mas contra uma época, contra a intensidade única de sentir tudo pela primeira vez, contra a versão mais jovem e otimista de você que ainda não havia sido machucada. É como comparar cores em um dia nublado contra um pôr do sol vibrante. Claro que parece menos intenso, mas isso não significa que seja menos valioso. O amor maduro, o amor que vem depois, pode não ter aquela intensidade doida e desesperada do primeiro amor, mas tem profundidade, tem estabilidade, tem conhecimento real de quem a pessoa é, não apenas projeção de quem você quer que ela seja. Tem a beleza de escolher alguém não apenas por paixão cega, mas por compatibilidade real, valores compartilhados, crescimento mútuo. Mas para apreciar isso, você precisa parar de usar o primeiro amor como régua. Precisa reconhecer que diferentes amores têm diferentes qualidades, e isso é ok. O que você realmente perdeu? Vamos ser honestos sobre algo. Muitas vezes, quando você sente falta do primeiro amor, você não está sentindo falta da pessoa. Você está sentindo falta de quem você era quando estava com essa pessoa. Você era mais jovem, mais esperançoso, mais aberto, menos cínico, menos assustado, menos guardado. Você acreditava que tudo era possível. Você não tinha cicatrizes ainda. Você não tinha bagagem. Você podia se entregar completamente sem medo, porque você ainda não sabia como machuca quando termina. E quando você pensa no primeiro amor, parte do que você lamenta é essa versão de si mesmo que você nunca pode ser novamente. Aquela inocência perdida, aquela capacidade de amar sem reservas. Isso é, em parte, luto pelo seu próprio envelhecimento, pela perda da juventude, pelo conhecimento doloroso que você ganhou desde então. E o poeta Wordsworth escreveu sobre como a criança é pai do homem, sobre como carregamos nossa juventude conosco, mas também a perdemos inevitavelmente. E o primeiro amor está entrelaçado com essa juventude perdida. Então, sim, você sente falta da pessoa, mas talvez você sinta ainda mais falta de quem você era antes de perdê-la. A neuroplasticidade do coração. Aqui está algo esperançoso. Seu cérebro é plástico. Ele muda. Ele se adapta. Ele cura. As mesmas conexões neurais que foram formadas durante o primeiro amor, aquelas associações poderosas entre a pessoa e prazer, segurança, felicidade, elas podem ser reformadas.
lentamente, com tempo e novas experiências. Cada dia que passa sem aquela pessoa, seu cérebro é literalmente se reconectando. As vias neurais associadas a ela ficam menos ativadas, menos reforçadas. Novas vias são formadas. Não é instantâneo. Leva tempo, muito tempo às vezes. Mas acontece. E um dia, você percebe que passou horas, depois um dia inteiro, depois uma semana sem pensar naquela pessoa, sem sentir aquela dor aguda. Um dia você ouve a música de vocês e não sente um aperto no peito. Você apenas lembra, suavemente, sem agonia. Um dia você pode desejar genuinamente que ela esteja bem, que seja feliz, mesmo que seja com outra pessoa. E você percebe que você também está bem, feliz, completo sem ela. Isso não significa que você esqueceu. Não significa que não foi importante. Significa apenas que você curou, que você cresceu, que você seguiu em frente. E há uma força tremenda nisso. O presente que a dor te deu. Aqui está algo que você provavelmente não quer ouvir quando está no meio da dor. Essa perda vai te ensinar coisas que você não poderia aprender de nenhuma outra forma. Ela vai te ensinar que você é mais forte do que pensava, que você pode se quebrar e se reconstruir, que você pode sobreviver à dor que pensou que iria te matar. Ela vai te ensinar compaixão. Quando você vir alguém sofrendo uma perda de amor, você vai entender de uma forma que pessoas que nunca passaram por isso não podem. Você vai poder oferecer empatia real, não platitudes vazias. Ela vai te ensinar discernimento. Você vai aprender a diferença entre paixão e compatibilidade, entre intensidade e sustentabilidade, entre amor e projeção. Ela vai te ensinar sobre impermanência, a verdade budista fundamental de que tudo muda, tudo termina, nada dura para sempre. E embora essa seja uma verdade difícil, ela também é libertadora. Porque se você sabe que nada é permanente, você aprende a apreciar o que tem enquanto tem. Ela vai te ensinar que você não precisa de outra pessoa para ser completo, que você pode ser inteiro sozinho, que o amor deve vir de abundância, não de carência. Essas lições são valiosas, são formadoras, e você não as teria sem a dor. O poeta Rumi escreveu: "A ferida é o lugar onde a luz entra em você." Às vezes, precisamos ser quebrados para sermos realmente abertos. Amor depois da perda. Aqui está a verdade final, a mais importante. Você vai amar novamente. Não da mesma forma. Você nunca pode replicar a experiência única do primeiro amor. Mas você vai amar novamente, e talvez até mais profundamente. Porque amor maduro, amor informado por perda, por dor, por conhecimento real de quão preciosa e frágil a conexão humana é, esse amor tem sua própria beleza. É menos ingênuo, mas mais genuíno. É menos desesperado, mas mais escolhido. É menos sobre projeção e fantasia, e mais sobre ver realmente quem a pessoa é e amá-la de qualquer forma. Você vai aprender a amar com mãos abertas, em vez de punhos fechados. A apreciar, sem possuir. A se conectar profundamente, mas manter sua própria identidade intacta. E quando você encontrar esse amor, e você vai encontrar, você vai perceber que o primeiro amor não foi o único amor verdadeiro. Ele foi o primeiro. E essa distinção é importante. Sua capacidade de amar não foi esgotada pela primeira perda. Se algo foi expandida, porque agora você sabe o que está em jogo. Agora você sabe quanta coragem o amor requer. E você está disposto a arriscar de novo, de qualquer forma. Isso é extraordinário. Isso é humano. Isso é belo. A reconciliação. Então, por que perder seu primeiro amor dói tanto? Porque foi a primeira vez que seu coração foi completamente aberto e completamente quebrado. Porque você descobriu que, para sempre, não existe. Porque você perdeu não apenas uma pessoa, mas uma versão de si mesmo.
porque seu cérebro estava literalmente em abstinência de dopamina, porque você ainda não tinha contexto para processar essa dor. Mas também dói porque foi importante, porque foi real, porque te transformou fundamentalmente. E a dor, por mais intensa que seja, é evidência de que você viveu, de que você amou, de que você foi corajoso o suficiente para se abrir completamente, sabendo, ou pelo menos descobrindo, que poderia ser machucado. Isso não é fraqueza, é força, é a essência do que significa ser humano. Então, se você está passando por isso agora, saiba, a dor vai diminuir. Não hoje, não amanhã, mas gradualmente. E quando diminuir, você vai se descobrir mais forte, mais sábio, mais capaz de amor real e maduro. E se você já passou por isso há anos, décadas atrás, mas ainda sente um eco dessa perda às vezes, isso é ok também. Algumas marcas ficam, alguns primeiros amores deixam impressões permanentes. E isso não significa que você não seguiu em frente. Significa apenas que foi significativo. E há beleza em carregar essas cicatrizes. Elas contam sua história. Elas provam que você viveu, amou, perdeu e sobreviveu. O primeiro amor te ensina a amar. A perda do primeiro amor te ensina a viver. E talvez você precise de ambas as lições para se tornar quem você está destinado a ser. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, uma memória, uma dor antiga, uma reconciliação necessária, deixe seu like e se inscreva no canal. E, por favor, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. Alguém que está sofrendo agora ou alguém que nunca realmente processou aquela perda antiga. E nos comentários, se você se sentir confortável, compartilhe. Você já fez as pazes com o seu primeiro amor perdido? O que essa experiência te ensinou? Como ela moldou quem você é hoje? Às vezes escrever sobre isso é parte da cura. E talvez sua história ajude alguém que está na escuridão agora a ver que há luz do outro lado. Obrigado por ter a coragem de revisitar essa dor comigo hoje. Obrigado por estar disposto a sentir, a lembrar, a crescer. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você sobreviveu ao que pensou que ia te destruir. E isso te torna extraordinariamente forte.